Igreja do Senhor, nós vivemos hoje, nessa geração do século 21, o capitalismo, o materialismo, uma geração que está totalmente focada e voltada no capitalismo, no materialismo. Não que não seja bom você correr atrás do material. Sim, se você trabalhar, se você plantar, você vai comer o melhor desta terra. Mas o problema é que a grande maioria está invertendo os valores, estão priorizando como prioridade o capitalismo, o materialismo do século 21, investindo naquilo que é material e terreno, e estão se esquecendo da sua alma, da sua vida eterna, da sua salvação. E o próprio Jesus diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? A grande maioria investe, lutam, guerreiam, focam no materialismo, nas coisas materiais e terrenas, investem, acordam cedo, brigam, até mesmo matam, destroem uns aos outros por causa do materialismo, mas não investem na sua alma. Se esquece que tudo isso que é material e terreno e visível é passageiro, e aquilo que é eterno, a sua alma e a vida eterna, não investem, esquecem, deixam de lado, abram mão. E a Bíblia diz que Jesus, ele voltará. Aí eu te faço uma pergunta: você tem investido na sua alma? Você tem investido no seu encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem a certeza que se a trombeta soar hoje, você vai se encontrar com o seu Senhor dos ares? Você tem investido na sua vida espiritual? Você tem investido na sua alma? A Bíblia diz em Atos do seu capítulo 8, a igreja primitiva do primeiro século começou a passar por uma perseguição da parte dos judaizantes que guardavam a lei de Moisés, que não creram no Cristo, que veio como filho do carpinteiro na sua primeira vinda, para morrer por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia. Eles não criam, então eles começaram a perseguir os cristãos, nossos irmãos do primeiro século. Mas a igreja queria ficar somente em Jerusalém, e a missão da igreja era Samaria, Judeia e os confins da terra. Então Jesus permite a perseguição para a igreja sair do acomodismo. Então aprendemos que quando nós ficamos no acomodismo, o Senhor estreita o nosso caminho, o Senhor permite a gente passar por situações, por problema, por perseguição, para a gente sair do acomodismo e nós cumprimos a missão e fazer a vontade do nosso Senhor. Assim foi a igreja do primeiro século. O Senhor permite a perseguição e a igreja é dispersa, e eles começam a pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Observe, em Atos capítulo 8, quem está perseguindo a igreja é os judaizantes, mas no ano 64 depois de Cristo, no império do imperador Nero, diz a história que Nero queria uma Roma mais bela e mais formosa. Então o imperador Nero tramou colocar fogo, e colocou fogo na cidade de Roma, os 14 bairros da cidade de Roma. 10 cidades foram queimadas a fogo por ordem do imperador Nero. Então Nero, ele culpou os cristãos. Olha que diz a história, que o
imperador Nero de Roma colocou a culpa nos cristãos do primeiro século, os nossos irmãos. Então agora a igreja começa a passar por perseguição, primeiro dos judaizantes e agora por parte do Império Romano, aleluia. Então Nero manda crucificar os cristãos, Nero manda queimar os nossos irmãos vivos, Nero manda decapitar os nossos irmãos. E diz a história que Nero culpou Paulo como o líder, e diz a história que o próprio apóstolo Paulo, após cumprir a sua missão aqui na terra, cumprir seu ministério, Paulo foi decapitado, perdeu a cabeça por ordem do imperador Nero. Então a história se passa, e no ano 70 depois de Cristo, a primeira guerra judaica romana aconteceu na história. O general Tito, liderando legiões romanas, invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém. E diz Flávio Joséfo, um historiador hebreu, que 1.100.000 judeus militares e civis foram crucificados, foram mortos por Tito e pelas legiões romanas. Há quem diga que não tinha mais cruz para crucificar judeus e cristãos, que as cruzes eram fabricadas por dia para crucificar judeus e para crucificar cristão. Então os irmãos do primeiro século, quando viu a matança no ano 70 depois de Cristo, o templo sendo destruído pelo general Tito, então diz a Bíblia Sagrada, em Mateus do seu capítulo 24, Jesus ele apresenta um sermão escatológico e um sermão profético. Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25, os discípulos disseram para o mestre: mestre, olha que templo formoso, irmão Everton. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. Jesus profetizou da destruição do templo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, diz Flávio Joséfo e a história. Então Jesus começa a ministrar um sermão profético. Jesus fala da destruição do templo em Mateus 24 e 25. Jesus fala dos princípios, de dores. Os discípulos disseram: Senhor, quando será o fim do mundo e quando será a sua volta? Jesus começa a apresentar os sinais do fim e da sua volta. Jesus diz: haverá fome, pai matará filho e filho matará pai, haverá terremotos, haverá guerra e rumores de guerra, haverá fome. Jesus começa a apresentar aproximadamente 14 sinais que apontam para o fim e para a sua segunda vinda. Jesus fala do arrebatamento, Jesus também fala do julgamento das nações, dos bodes, das ovelhas, quando ele vir na sua segunda vinda. Jesus fala do juízo final, Mateus 24 e Mateus 25. Então, quando a igreja, os irmãos do primeiro século lembraram da profecia do sermão profético de Jesus, e eles estão vendo agora o templo que foi destruído, 1.100.000 judeus, civis e militares, cristãos que foram crucificados, que foram mortos por Roma. Os irmãos estão dizendo: Jesus está voltando. Olha o cenário que estamos vivendo, olha o que está acontecendo, os sinais estão se cumprindo. Jesus ele vai voltar, Jesus está vindo. Diz a Bíblia Sagrada, aproximadamente, direta e indiretamente, 1527 referência bíblica no Antigo Testamento, dizendo que Jesus ele voltará. Ele voltará. No Novo Testamento, 318 referência bíblica dizendo que Jesus ele voltará. Os anjos profetizaram em Atos capítulo 1, dizendo: ei, varões
varões Galileu. Jesus, quando cumpriu o seu ministério de 3 anos na terra, foi morto e foi crucificado, cumprindo a sua obra de salvação. Apareceu para os seus discípulos no espaço de 40 dias, e agora Jesus está no Monte das Oliveiras. Diz o apóstolo Paulo em Coríntios que Jesus foi visto aproximadamente por 500 discípulos. Jesus está no Monte das Oliveiras, os discípulos estão com Jesus. Jesus agora começa a subir. Jesus começa a subir. Ele vai subir para o Pai, ele vai subir para o terceiro céu, ele vai se sentar à destra do Pai no seu trono de glória. Jesus está subindo, diz a Bíblia. Jesus está subindo e os discípulos estão olhando Jesus subindo. Então diz a Bíblia que 2 anjos de branco apareceu do lado dos discípulos dizendo: ei, varões galileus, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, esse mesmo Jesus um dia ele voltará. Oh glória! Os anjos profetizaram no Antigo Testamento, os profetas maiores e profetas menores profetizaram: Jesus voltará na sua primeira vinda. Ele veio como cordeiro para ser morto. Na sua primeira vinda ele veio como servo para servir. Na sua primeira vinda ele veio como advogado. Na sua primeira vinda ele veio para morrer, mas na sua segunda vinda ele vem como juiz. Na sua segunda vinda ele vem como leão da tribo de Judá. Na sua segunda vinda ele vem como rei dos reis e senhor do senhor. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 11: Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumenta. Grande multidão e seguia ele e ia diante dele. Jogavam ramos de árvores no chão em vestimento, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Na primeira vinda ele veio montado numa jumenta para morrer, mas na segunda vinda, diz no livro de Apocalipse, do seu capítulo 19, versículo 11 ao 16 de João: e vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e o seguiam os exércitos que estão no céu, vestidos de vestes brancas em cavalos, e na sua coxa e na sua veste tem escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 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 Na sua primeira vinda ele veio sozinho montado numa jumenta para morrer, e ficou sozinho. Foi abandonado pelos discípulos no Getsemane, mas na segunda vinda ele vem com um exército. Pastor, que exército é este? É eu e você, é a igreja, é os anjos, só para quem vai voltar com Jesus na segunda vinda dele. Cadê a igreja aqui? Cadê a igreja? Levanta tuas mãos para o alto, celebra. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Ele voltará. Ele voltará.
Glórias a Deus. As 3 fases da vinda de Jesus. A primeira vinda ele já veio. A segunda fase é nos ares. A terra não vai contemplar ele, só a igreja que vai se encontrar com ele nos ares. A terceira fase é a segunda vinda na terra, que ele vem após os 7 anos do Apocalipse, após a batalha do Armagedon. Ele vem na sua segunda vinda, que se cumpre Apocalipse capítulo 19, para julgar o império do anticristo, do falso profeta e do diabo, e para reinar com a igreja na terra durante 1000 anos. E ele vem com um grande exército, que é a igreja e os anjos. Então a Bíblia profetizou que Jesus ele vai voltar. O próprio Jesus ele também profetizou que ele vai voltar. Olha que tremendo. Além dos profetas maiores e menores do Antigo Testamento ter profetizado que Jesus voltará, os anjos em Atos também profetizaram, e o próprio Jesus no seu ministério na terra ele profetizou em Mateus 24. Pode colocar Mateus 24, 36 ao 43. Jesus disse: porém aquele dia e ano ninguém sabe, nem o filho nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, o povo comia e bebia e dava-se casamento, até que Noé entrou na arca e veio e não perceberam o povo, e veio sobre todos o dilúvio. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha o arrebatamento, ó. Porque quando estiver 2 no campo, um será tomado e outro será deixado. Aonde estiver 2 na moinha moendo, um será tomado e outro será deixado. Aonde estiver 2 na cama dormindo, um será tomado e outro será deixado. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso estáis apercebidos também. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria para que não fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que ninguém estiver pensando. Oh glória! O Filho do Homem vai vir na hora em que ninguém estiver pensando. Nem a igreja vai estar pensando. A gente não vamos estar pensando. Jesus está voltando, a gente não vai estar pensando. Mas a gente não vamos ser pego de surpresa. A gente vamos estar preparados para se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Está tomando banho em casa? Eu estou preparado. Eu estou preparado. Está lavando a louça na casa? Eu estou preparado para se encontrar com o meu Senhor. Eu estou pilotando o carro na estrada. Se vir agora, eu estou preparado para subir no arrebatamento. Eu estou trabalhando. Eu estou preparado para subir. Eu estou na praia, curtindo na vigilância, na obediência. Mas eu estou preparado. Não estou na frente dos meus pastores. Ninguém está me vendo, mas Deus está me vendo. Eu estou preparado. Eu estou preparado. Eu estou na escola, estou na faculdade. Eu estou preparado se a trombeta soar. Quem está preparado aqui? Quem está preparado? Igreja não tem que ficar se preparando para se encontrar com o seu Senhor, não. Igreja tem que estar preparada, preparada, preparada. Eu estou preparado, eu estou orando, eu estou obedecendo, eu estou jejuando, eu estou amando, eu estou perdoando, eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. Então se a trombeta tocar, eu subo, eu subo, eu subo. Você sobe, a gente sobe. Só para quem vai subir, só para quem vai subir aqui nesta manhã. Levanta as tuas mãos para o alto e glorifica. Você vai subir, você vai subir, você vai. Você vai subir. Você vai subir, você vai subir, você vai subir, você vai subir. Jesus diz em Mateus 24, 35: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo que foi profetizado, a profecia dos anjos, a profecia de Jesus que não se cumpriu ainda, que um vai ser tomado da cama e o outro vai ficar. Imagina eu ficar e minha esposa subir. Misericórdia, Jesus, guardando mágoa no coração de hipocrisia, no pecado, na rebeldia, na desobediência.
misericórdia. Imagina ficar no trabalho trabalhando e o 2, 3 subir, misericórdia, Jesus. Assim vai ser como foi nos dias de Noé: comer, beber e dar-se em casamento. Fala de um cotidiano normal. Acorda cedo, vai trabalhar segunda, terça-feira é o mesmo dia a dia, quarta, quinta, sexta é aniversário, vamos passear, vamos pro clube, vamos pro parque, vamos pra praia, é Natal, é Ano Novo, é aniversário, é casar. Fala de um dia a dia normal. Vai ser um dia a dia normal, que você não vai estar pensando que a trombeta vai soar num piscar de olhos. A igreja vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Ele vem, ele vem, ele vem. Glórias a Deus. Quando os discípulos viram o templo sendo destruído pelo Império Romano, os discípulos disseram: Jesus vai vir, ele está vindo. Olha o que está acontecendo aí, ó. O templo foi destruído. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então o sentimento dos irmãos da igreja primitiva não estava no capitalismo da época, não estava no governo da época, na política de Roma da época. O coração dos irmãos não estava no materialismo. Não, diz Atos 2, 42 e 43 que o sentimento dos irmãos era este: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. As suas propriedades eles vendiam e depositavam nos pés dos apóstolos, para que pudessem repartir e ajudar os irmãos que eram mais pobres, necessitados. O sentimento da igreja do primeiro século não era nas coisas materiais. Eles não se apegavam, não. O coração deles estava em Cristo, nas coisas de Deus, aleluia. Era uma igreja que o sentimento era orar, o sentimento era se santificar, o sentimento era anunciar Cristo, o sentimento era fazer a obra, o sentimento era ser cheio do Espírito Santo. Eles queriam o céu. O sentimento deles, meus irmãos, era a volta de Jesus, era a volta. Eles esperavam Cristo naquele tempo, naquele primeiro século. O sentimento deles era: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Olha o que está acontecendo. Os nossos irmãos sendo mortos, o templo foi destruído, muitos irmãos foram crucificados, martirizados. Cadê o Senhor? Jesus vem nos buscar, vem nos buscar. Então agora a igreja, os irmãos, aqueles que ainda estão vivos ainda, foram até os apóstolos: ei Tiago, cadê Jesus? Ei Pedro, cadê Jesus? Ei Paulo, cadê o mestre? Olha o que está acontecendo. Tiago, põe lá em Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. A igreja, os irmãos vão até o apóstolo Tiago dizendo: Tiago, cadê o nosso Cristo? Cadê? Ele não veio ainda. Cadê Tiago? Então Tiago diz para a igreja: ei, calma, meus irmãos, calma. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serodia. Versículo 8: sede vós também pacientes, fortaleceis os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Oh glória! É para você ser paciente, é para você fortalecer o teu coração em Cristo, porque a vinda do Senhor Jesus está próxima, está próxima. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Agora a igreja vai até Paulo: ei Paulo, cadê o nosso Cristo, Paulo? Então Paulo diz para os coríntios: calma, meus irmãos, calma. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta
trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh glória! Paulo diz para a igreja: calma, vai ser um piscar de olhos. É um mistério que ainda não se revelou, não aconteceu. Que mistério é esse, pastor? É o mistério do arrebatamento. Assim como em Números capítulo 10, Deus deu uma ordem para a nação de Israel fazer 2 trombetas de prata. O povo tinha um chofar que era feito de chifre de carneiro, a trombeta nacional do povo de Israel para convocações religiosas e convocações militares. Mas Deus mandou construir 2 trombetas de prata. Aí Paulo pensou nas trombetas de prata, porque ela tinha um significado espiritual e bíblico. Então as 2 trombetas de prata, o sacerdote pegava uma trombeta de prata, então ele emitia um som com a trombeta de prata, e o povo entendia o som da trombeta de prata. O povo conhecia e o povo entendia que o som era para que todas as tribos, o povo se reunisse para partir, aleluia. A trombeta de Deus, a última trombeta, quem vai ouvir? O barulho da trombeta de Deus não é o barulho da parada gay, não é o barulho do samba, do pagode, do funk, não é o barulho do sistema, da prostituição, do carnaval. O barulho da última trombeta só vai ouvir, ímpio não vai ouvir, o mundo não vai ouvir, só quem vai ouvir a última trombeta de Deus é a igreja, é a igreja, é a igreja, é a igreja. E o som que a gente vai ouvir e discernir é o som da nossa partida, é o som da nossa partida, é o som da nossa partida, é o som da nossa partida. Só quem vai ouvir o som da última trombeta e não vai ficar no 7 anos do Apocalipse. Levanta tuas mãos para o alto e celebre e glorifica. É o som da última trombeta. É o som da última trombeta. É a trombeta de Deus, meus irmãos. Não brinca com Deus, não. Se você não crê nisso aqui, irmão, se você não crê na Bíblia, se você está aqui é tudo em vão. Olhe, ouve isso, preste atenção. Se você não crê nessa mensagem escatológica que Jesus falou, a Bíblia está dizendo que a boca de Deus, a tua fé é em vão. Tudo que você faz é em vão se você não crê na palavra. Deus quer falar com você através dessa mensagem. Deus usa outros com porta aberta, com prosperidade, com chave. Eu sou pregador do fim dos tempos. Eu sou pregador de salvação, de apocalipse, de arrependimento. Eu sou pregador que Deus me levantou desse tipo de mensagem. Não estou preocupado com o teu glória a Deus, com o teu movimento. Eu estou preocupado é de entregar tudinho que Deus mandou entregar para você tomar posse da salvação da sua alma. Não estou preocupado com a tua cara feia, não estou preocupado se você gosta ou se você não gosta. Eu estou preocupado de você ouvir, entender e ter a oportunidade de estar preparado, porque a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. E eu não quero que você fique, eu quero que você suba. Eita! Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 10. Os irmãos vão até Pedro: ei Pedrão, ei Cefas, ei pedra bruta, cadê o nosso Jesus, Pedro? Cadê o nosso Cristo, Pedro? Os nossos irmãos estão morrendo, o templo foi destruído. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, que eram sinais da sua vinda e do fim. Eles não entendiam que não era ainda naquela época a volta dele ainda, não era ainda. A volta está no livro de Apocalipse, mas eles achavam que era naquela época que ele voltaria do primeiro século. Então disseram para Pedro: Pedro. Aí Pedro diz em 2 Pedro 3, 8 ao 10:
Ei, meus irmãos, calma. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000. É como 1000 anos. Aquilo que é pra gente, muitos dizem, faz mais de 2000 anos que eu vejo falar isso, desde a época da minha bisavó. Faz 2000 anos que ele diz que ele vai voltar e não volta. Tá brincando? Não brinca não. Não brinca com Deus não. Não paga pra ver não. Se pagar pra ver, você vai ficar. E não te garanto que você vai ter oportunidade de salvação se você ficar no 7 anos do Apocalipse. Não te garanta. Então não brinca não, porque aquilo que é 2 anos que se passou pra gente, pra Deus é 2 dias no tempo Kairos dele. O nosso tempo é o tempo Cronos, o 24 horas. O tempo Cronos não controla o tempo Kairos de Deus. Aleluia. Aquilo que no nosso tempo se passou 2000 anos, no tempo Kairos de Deus é 2 dias. É 2 dias. Olha que tremendo. Vai para o próximo versículo, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardiada, demorando. Quanto tempo que eu vejo falar isso, pregar isso, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Aleluia. Ainda que alguns a tenham por tardia a promessa, ele vai cumprir a promessa que ele prometeu de vir buscar a tua igreja. Ele venha, mas ele está tardando um pouquinho. Por quê, pastor? Porque ele quer salvar a tua casa por completo. Ele quer salvar a humanidade por completo. Ei, já se cumpriu tudinho profeticamente, escatologicamente, os sinais acerca da volta de Jesus. Nós estamos na dispensação da graça, que quer dizer tempo curto ou tempo longo. Se você andar na linha do tempo da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse, você vai entender. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, o tempo que Adão e Eva não conheciam o pecado. A segunda dispensação é a dispensação da consciência, aonde Adão e Eva passaram a conhecer o pecado pelo pecado, que eles pecaram do fruto proibido, passaram a conhecer o bem e o mal. Tempo da consciência. Terceira dispensação é do governo humano. Nimrod, o povo queria governar junto, Torre de Babel, governo do homem. Terceira dispensação do governo humano. O tempo está passando, é uma linha do tempo, o tempo não para. O tempo não para. Quarto tempo, quarta dispensação é a dispensação patriarcal, do tempo dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez aliança com eles, se passou o tempo dos patriarcas. Próxima dispensação, a quinta, a dispensação da lei. O povo foi liberto do Egito, Deus deu os 10 mandamentos para o povo. Então se começa o tempo da dispensação da lei. Profetas maiores, profetas menores do Antigo Testamento, aquele culto cerimonial de sacrifício a Deus através dos animais. Esse tempo ele passou e terminou quando, pastor? O último sacrifício foi o sacrifício do Cordeiro Pascal. A dispensação da lei terminou quando Cristo, quando a lei se cumpriu, porque diz Romano que o fim da lei é Cristo. Cristo foi o fim da lei na cruz do Calvário. Então o tempo da dispensação da lei passou, glórias a Deus. Por intermédio de Jesus ela terminou e começou o tempo da dispensação da graça, através da pessoa de Jesus e através da descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Então desde Cristo até hoje se passou mais de 2000 anos. É o tempo da graça, é a dispensação da graça. Já se cumpriu tudo que tinha que se cumprir. Mas pastor, então o que está faltando? Não está faltando nada. Esse tempo é a graça. A humanidade não merece, mas ele está dando tempo para salvar, tempo para libertar, tempo para fazer, tempo para resgatar, tempo para fazer a obra por completo na minha vida, na tua vida, na nossa casa e na nossa família. É a graça, é o tempo da graça, é a dispensação da graça. Mas esse tempo, meus irmãos, vai acabar a qualquer momento. Pastor, quando
vai acabar esse tempo da dispensação da graça? Quando a trombeta soa. Quando a trombeta soar, a igreja vai subir para se encontrar com Cristo nos ares e vai iniciar a próxima dispensação, que é o tempo dos 7 anos do Apocalipse. Então nós, na linha do tempo da história da humanidade, biblicamente, estamos no tempo da dispensação da graça. Mas ela pode acabar a qualquer momento, pode ser daqui 1 minuto, 2 minutos, não falta nada para se cumprir. A vida dele é iminente, a qualquer momento, não precisa de mais sinais, é iminente, é de repente. Coloca lá, minha irmã, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz para os irmãos de Tessalônica, que estão perguntando para Paulo: os nossos irmãos, cadê os nossos irmãos? Para onde eles foram? Paulo, os nossos irmãos estão sendo mortos, cadê o nosso Senhor Jesus? Então Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Próximo. Glórias a Deus. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Próximo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nos ares. Glórias a Deus. Paulo fala para os irmãos de Tessalônica: calma, vai ser no momento, num piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará e nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Coloca lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Coloca aí, ó. Glórias a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Glórias a Deus. Olha o que Paulo diz para a igreja: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Olha o que Paulo diz para a igreja: tem alguns que estão dormindo espiritualmente. Não durmamos, pois, como os demais. Pastor, que sono é esse? É o sono da indolência. Pastor, o que quer dizer indolência? Preguiça, falta de interesse, falta de disposição. Jesus está às portas e você está dormindo o sono da indolência. O foco está muito no capitalismo, o foco está muito no materialismo, nas coisas terrenas, nas coisas carnais. A preguiça está tomando conta de você, a falta de disposição está tomando conta da gente, a falta de interesse. Não tem mais interesse de orar, não tem mais interesse de jejuar, não tem mais interesse de ler Bíblia, não tem mais interesse de ir para a igreja. Vamos para a igreja não, buscar Deus não tem disposição mais. Cadê a disposição, minha irmã, meu irmão? Você está vivendo o sono da indolência. Ei, desperta, tu que dormes, aleluia. Não estou fazendo mais o que eu fazia antes. Deus está te chamando, se posiciona. E você quer ficar deitadinho, deitadinha, dormindo o sono da indolência. Você está que nem Jonas no fundo do porão do navio, dormindo, roncando. E Deus está te dizendo: faz a minha obra. Eu estou te chamando, eu estou te levantando. Vai para Tarsis. Se você quer correr, quer ir para Jope, quer ir sentido ao contrário, quer correr do chamado. Ei,
marinheiro, tem marinheiros, tem capitão do navio, tem pessoas no seu navio que vai perecer por causa de você. Você não quer se posicionar porque você está dormindo, o sono da indolência, o diabo aprisionando, matando, destruindo o vizinho, o seu parente, o seu familiar, e Deus quer te usar, e você está dormindo no sono da indolência. Ai, que preguiça, não vou fazer, não quero, não tenho interesse nenhum. Preguiça miserável, preguiça, falta de disposição. Não tenho interesse, porque os meus interesses são outros. Os meus interesses como prioridade não são mais as coisas de Deus, não é mais a vida espiritual, agora é o carnal, é o físico, é a minha beleza, é o meu dinheiro, é o meu carro, é a minha casa, é o meu status, é o meu nome. Eu sou chique. Vê se me erra, irmão. Quem é você? Você não tem, você não é. Eu sou mais que você, eu tenho mais que você. O que predomina é o capitalismo. Jesus! E acha que está abafando, que está banando. Está dormindo o sono da indolência. Está morto espiritualmente. E Jesus diz, Paulo diz em Efésios 5,14: desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, sai do calabouço, sai do porão, se põe de pé, faz a minha vontade e seja uma mulher e um homem espiritual. Enquanto os discípulos estavam brincando, discutindo, ó Pedrão, eu sou maior, Tiago. Ó o Tiago dizendo para Mateus, eu sou maior. Ó o Marcos para Felipe, eu sou maior. Jesus em João capítulo 8 ensinou eles, calma aí, eu vou ensinar quem é o maior. Calma aí, pegou uma bandeja toalha, se prostrou e começou a lavar os pés dos discípulos, ensinando e dizendo: ei, o Senhor se fez servo e serviu e lavou os vossos pés. Assim é para vocês seguir o meu exemplo. Sabe quem é o maior no reino de Deus? Não é quem tem dinheiro, não é quem se veste mais bonito, não é quem tem seguidores, não é quem tem casona, carrão bonito. Sabe quem é o maior no reino de Deus? É quem serve, é quem serve, é quem limpa a igreja, é quem ama as coisas de Deus, é quem ama, é quem evangeliza, é quem abraça, é quem cumpre o ID, é quem se humilha, é quem renuncia, é quem abre a mão das suas vontades. Esse é o maior no reino de Deus. Se Jesus se fez servo, a gente quer ser a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Paulo diz em Filipenses 2:5-12, olha o que Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, achado na forma de homem, e se humilhou como homem, como servo, até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh glória! Jesus se fez servo, abriu mão do seu trono,
abriu mão da sua glória, do seu poderio, para poder servir a raça humana, servir eu e você, tomar soco na cara, foi cuspido, lavou os pés dos discípulos, ele se fez servo. E a gente não quer ser servo, a gente quer ser Senhor, a gente quer ser servido, e a gente não quer servir. É para você seguir o mesmo sentimento de Jesus, é para você ser servo e é para você ser serva. A gente não quer ser servo, a gente não quer ser serva. Jesus se fez servo, Jesus serviu. E eu vou finalizar agora. Jesus, no seu ministério de 3 anos, ele fez 3 promessas para a igreja. A primeira promessa foi que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E essa promessa tem se cumprido. Houve um tempo na história da igreja que Nero, o imperador romano, olhou para Roma e não tinha mais árvores em Roma, porque ele crucificou tanto cristãos e queimou que não tinha mais árvore em Roma. Mas a igreja não parou de crescer. Diocleciano rasgava a barriga das irmãs grávidas e tirava os seus filhos e colocava um gato, dizendo: se anunciar Cristo, vai acontecer isso. Mas a igreja não parou de crescer. Vespasiano, imperador romano, inaugurou o Coliseu Romano, 100 dias de festa, e o espetáculo principal era matar cristãos. 100 dias, cristãos sendo comidos por bestas feras, sendo mortos por gladiadores no Coliseu Romano. Mas mesmo assim não parou o crescimento da igreja. As irmãs iam com as crianças nas mãos para ser comida por bestas feras, mas não negavam a Cristo. Muitos irmãos foram mortos no Coliseu Romano, mas não parou o crescimento da igreja. Domiciano impôs adoração a ele como uma divindade. A igreja não se prostrou ao sistema romano, e Policarpo foi condenado à morte, mas a igreja não parou de crescer. Então se levantou Constantino. Constantino foi o primeiro imperador romano a se converter para o cristianismo. Então ele disse: já que a gente não consegue parar o crescimento da igreja, vamos trazer isso para perto de nós. Então tentaram parar a igreja verdadeira, implantaram na igreja o sistema papal, implantaram na igreja a inquisição, as indulgências. Para ser perdoado, tem que ter a indulgência, tem que pagar o perdão, tem que pagar com a sua terra, com os seus bens, para você poder alcançar um pedacinho de terra no céu. Tem que lutar pela igreja católica como um soldado templário. Aí foi implantado heresias na igreja, foi implantado o sistema político da época, foi implantado o governo da época dentro da igreja. Mas o tempo se passou e se levantou um monge que estava estudando para ser padre, chamado Jerônimo Savonarola, e ele descobriu que o justo viverá pela fé. Então pegaram o Jerônimo Savonarola, pegaram ele e condenaram ele à morte. A igreja católica como herege, Inquisição. Então diante do fogo incendiaram Jerônimo Savonarola, atiraram fogo nele, e ele disse: se vocês vão me matar, se apressa logo, porque eu tenho pressa para me encontrar com o meu Senhor. Vocês estão matando um cisne, mas se levantará uma fênix. Se passou 100 anos e se levantou outro monge chamado Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, ele subiu as escadarias da igreja de Wittenberg e cravou as 95 teses na porta da igreja, dizendo: para servir a Cristo não precisa de indulgência, para servir a Cristo não precisa comprar perdão de pecado, não precisa comprar um pedacinho de terreno no céu. Para servir a Cristo não precisa de inquisição. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Porque o justo viverá pela fé. E hoje a igreja não para.
organismo com mais de 2 bilhões de pessoas, e as portas do inferno não podem prevalecer com a igreja do Senhor. Cadê a igreja aqui nesta manhã? Cadê a igreja? Glorifique. Vou concluir agora. Essa foi a primeira promessa. As portas do inferno não prevalecerão. Se cumpriu. A segunda promessa: não vos deixarei órfãos, enviarei meu Espírito Santo. Se cumpriu em Atos capítulo 2. Amém? E qual é a terceira promessa que não se cumpriu ainda? A terceira promessa, coloca lá, coloca João capítulo 14, encerra agora. Encerra agora. A profecia dos anjos. A terceira promessa que não se cumpriu ainda é essa. Olha o que Jesus disse: não se turbe. Jesus está dizendo aqui, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou. Então ele veio à primeira vida. Eu vou, e vou subirei. Eu vou e vou subirei, e vos prepararei lugar, e voltarei para vos levar, para que onde estiver estejais vós também. Jesus prometeu, é a profecia dos anjos de Atos capítulo 1: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou e vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa palavra não se cumpriu ainda. Não se cumpriu ainda. A profecia dos anjos não se cumpriu ainda. A profecia dos profetas acerca da sua vida, do arrebatamento, Paulo, Pedro, Tiago e Paulo, Jesus, os anjos, não se cumpriu ainda. Então que eu e você possamos estar preparados para se encontrar com o Senhor. Invista na sua salvação. Não brinca. Não deixe o sistema mundano, o materialismo, o capitalismo, a vaidade, as coisas terrenas e materiais tirar o seu foco da tua alma. Sabe por quê? Porque você vai morrer e não vai levar nada. A maior riqueza que um ser humano pode ter é a salvação da sua alma. Porque você vai descer à sepultura, só vai a sua alma para o céu ou para o inferno. Então, por favor, invista nas coisas terrenas. Sim, materiais. É maravilhoso ter dinheiro, ser rico. Não é pecado ser rico, não é pecado. A questão aqui não é pecado ser rico, ser próspero, não. A questão é você colocar as coisas materiais e terrenas em primeiro lugar e esquecer da sua alma. É você ser rico materialmente e você ser pobre espiritualmente. Quando Roma confiscou tudo que Esmirna tinha, a igreja de Esmirna em Apocalipse, por que Esmirna ficou pobre? Por quê? Porque o imperador Domiciliano queria que a igreja se prostrasse a Domiciliano. Salve Domiciliano, imperador romano, glória a Domiciliano. Ele impôs adoração a ele como uma divindade, e a igreja não se prostrou a Domiciliano. Então Roma confiscou tudinho que os irmãos nossos de Esmirna tinham, e eles ficaram bem pobrinhos. Bem pobrinhos. Aí Jesus disse: eu conheço vocês, eu conheço as vossas obras. Estão dizendo que vocês são pobres, né? Mas eu digo para vocês que vocês são ricos. Vocês são ricos. Vocês são ricos. Pega uma pessoa rica sem Jesus.
Ela é rica, podre de rica, mas a alma está preta, está vazia, é pobre para com Deus. Agora pega um crente que só tem 10 reais no bolso aí, ou uma moedinha de R$1, vira de ponta cabeça e cai só uma moedinha de R$1. Rasga a alma dele para você ver, o corpo dele, para você ver quem está dentro dele. O Espírito Santo de Deus. Ele é rico, ela é rica. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você tem o Espírito Santo de Deus, você é rico, você é rica, você é rico, você é rica. E fica tranquilo, fica tranquila. Você serve o dono do ouro e da prata. Ele tem a chave, ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele abate e exalta. Ele mata e ressuscita. Empobrece e enriquece. Levanta o pobre, o necessitado do esterco e do monturo, e faz se assentar entre os príncipes. Quem crê nesse Deus, bate palma para Jesus.